Irmãos, hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Hoje está bom. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nos textos que eu vou passar para os irmãos, para que os irmãos possam aprender. Eu sei que os irmãos aprenderam muito, né, na quarta-feira passada, que nós fizemos aqui com os irmãos, certo? Quando nós falamos sobre Jeremias. Então, agora os irmãos vão estar vendo outros textos bacanas também, tá bom? Que nosso tema de hoje é entendendo o preço. Ah, que preço, né? O preço de andar pelo fogo. É isso? Quem já andou pelo fogo aí, né? Ninguém, né? Mas quem já sofreu aí? Todo mundo, né? Tá vendo aí? Até um sofrimento, uma dificuldade, uma aflição, não foi isso? Já passaram, não é isso? Não ficaram lá. Porque a Bíblia diz que nós passamos por isso. Nós não ficamos nisso, né? Nós o passamos, tá bom? Elas vêm e elas vão. E nós ficamos, portanto, né, firmes no Senhor, nosso Deus. Então vamos lá, quando andar pelo fogo. Quando você andar pelo fogo, quando você achar que as coisas só dão mal para você, quando você achar que as coisas estão tão ruins, tão difíceis, que você não consegue nada na vida, aí você tem que estar lembrando de que você está passando por uma prova, tá bom? Então sejam bem-vindos. Bom, o que temos aqui? Em Daniel 1, versículo 8. Vamos ler ao que diz Daniel. Diz assim, ó. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedi ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não contaminar. Está vendo? Daniel fez isso, não fez isso? Então, o que é que nós temos nesse versículo aqui, ó? Opa! O que temos nesse versículo aqui? Eu botei lá em cima para os irmãos algumas coisas. Um desafio, está aqui, ó. Temos um desafio, não é isso? Ó, um desafio, uma decisão, temos uma proposta, temos uma recusa, temos o quê? Uma consciência de fé, certo? Temos o quê? A diferença do que é santo e profano. Tudo nesse versículo aqui, nós vamos encontrar isso aqui, ó. Nesse versículo. E quem é o camarada aqui? Nessa pessoa aqui, ó. Daniel, o crente. Um servo do Senhor. Entendeu aí? Deu para captar o que diz o versículo bíblico? Então, quando você lê um versículo, leia com atenção para que você descubra o que o versículo está dizendo, ou o que está dentro do versículo e não fora do versículo. Tá bom? Então, todas essas coisas aqui, ó, nós vamos encontrar nessa proposta aqui, dada por Daniel. E aí, irmão? E nós, cristãos do século 21, que cantamos bastante, quais são os nossos desafios? Quais são as nossas dificuldades? O que é que nós estamos propondo para o mundo? O que estamos fazendo nessa situação de hoje? Estamos lutando contra o mundo? Ou estamos tomando decisões certas no mundo? Até as pessoas de casa, fora de casa, nossos vizinhos, mesmo em casa, em emprego e tudo, né? Nosso chefe nos faz fazer coisas absurdas. E que decisão vamos tomar? Então, nós hoje estamos diante de grandes desafios, tá? E aí, o que não pode faltar na gente aqui, ó, consciência da fé. Mesmo estando, seja em qualquer lugar, você não pode perder a consciência da fé em Deus, tá bom? Então vamos lá, vou falar sobre duas palavras que está dentro dessa proposta nossa aqui, porque vamos passar pelo fogo, né? Então vamos entender isso. Quando eu passar pelo fogo, o que é que eu tenho que fazer? Né? Que decisão eu devo tomar? Qual será a nossa postura quando eu estiver dentro do fogo?
Tá bom? Então aqui está a palavra decisão, tirada do dicionário. E o que é que o dicionário diz sobre decisão? Segundo o dicionário, a decisão é o quê? Ação ou efeito de decidir. É uma ação ou efeito de decidir. Essa é a decisão, certo? Ou então, firmeza de caráter, determinação. Será que Daniel tinha isso? Com certeza, não é isso? Firmeza de caráter. É uma decisão. Então você tem que ser uma pessoa de decisão, ter firmeza de caráter. Não mude porque o outro quer que você mude. Não fale igual o outro lá fora porque ele falou bonito e você quer falar igual ele. Não faça isso. Não mude de roupa porque quer usar a roupa do outro. Não faça isso. Tá bom? Seja você mesmo. Não creia da forma como ele está crendo lá fora. Creia no Deus que está dentro de você. Certo? Então vamos lá. Então, quem, no texto tomou decisão? Daniel. Mas você sabe quantas pessoas foram levadas para o cativeiro? 40 mil. Dos 40 mil, um cara tinha caráter. E foi príncipe, né? Levaram o primo, sacerdote, levaram um bocado de gente rico. Mas de todos, um mostrou que tinha caráter e consciência de fé. Não fez diferença? Fez. Vamos lá. Tem mais coisa aqui. Então, cadê o bicho está passando? Aê, rapaz. Decisivo. Vemos o que é decisão. Agora vamos ver o que é decisivo. Então, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, aqui, o que é decisivo? Que decide. É alguém que decide. E esse alguém tem que ser você. Você decidiu. Alguém tem que decidir. Certo? Então, decisivo é quem decide. Outra formazinha que tem lá no dicionário, que mostra o quê? Decisão e firmeza. E a terceira, que tem poder de decidir. Quem tinha o poder de decidir? Um homem que confiava em Deus. Um homem que não negou sua fé. Um homem que tinha caráter. Chamado Daniel. E hoje? Lá no colégio, para tirar um ponto. Se você não dançar quadrilha, você vai perder um ponto. Eu passei por isso, irmão. Se eu não fosse para o Bumba Meu Boi, né? Eu ia perder ponto, depois está perdido. Se eu não fosse dançar quadrilha, eu queria que eu fosse o padre da quadrilha. É desafio. Eu disse, estou fora. Vou ficar reprovado nessa disciplina. Entendeu? E aí, com uma conversa bacana com o mestre, né? E aí entendeu a minha posição. Tá vendo? Então, quem no texto mostrou ser decisivo? Daniel. E pode ser você hoje. Irmão, nós estamos num mundo que nós precisamos ser decisivo. Não vou agir dessa maneira, vou agir assim. Não vou com você, vou assim. Certo? Não vá com o mundo. Não vá com as pessoas que estão convidando você para isso, para aquilo outro. Não vou. Eu sou cristão. Então, mostra a sua confiança de fé. A sua consciência de fé diante das pessoas que estão aí, toda hora aí, fazendo tantas coisas, tantos convites para vocês por lá fora aí, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, muitas pessoas tomam decisões que dizem respeito a Jesus, não tem? Eu gosto de Jesus. Eu amo Jesus. Eu me disse, sim, eu vou aceitar Jesus, não vou? Tem muita gente que faz isso aí, não tem? Tá certo, tá? Mas, há uma diferença entre decisão de fazer algo e compromisso com
a pessoa. Não basta você decidir andar com Jesus, mas ter compromisso com Ele. Não basta você assim, eu vou, Jesus. Não basta dizer isso. Você precisa ter compromisso com essa pessoa aqui chamada Jesus. Esse compromisso é que vai te levar a passar pelo fogo, pelas provas. Porque se você apenas decidir estar com Jesus, mas não ter compromisso com Ele, como muitos, quando vier a aprovação, você vai negar a sua fé. Sabe? Você vai cair fora, vai se desviar, vai afastar da igreja, você vai embora, vai para isso, para aquilo outro, entendeu? Vai procurar algo que satisfaz o teu coração, o teu ego, mas não vai ter o compromisso com o Senhor Jesus. Tá? Então, quais dessas duas temos visto ser comum na igreja hoje? Tomar decisão. Quantos desse ano tomar decisão por aí afora? Eu aceitei Jesus. E qual é o compromisso que você tem com Jesus hoje? Quantos estão fora hoje? Foi o que aconteceu? Porque quando eu cheguei perto, ele mandou fazer uma coisa, é muito impossível para mim fazer, né? É impossível abnegar isso, aquilo, outro. É impossível deixar isso, aquilo, outro. Mas é muito ruim, está na igreja, é só para cantar, ouvir o pastor falar. Não quero isso mais não. E aí termina desistindo da caminhada com Jesus. Porque tem um compromisso. Compromisso de evangelização, compromisso de oração, compromisso de leitura da palavra do Senhor, compromisso de ser diferente do mundo, compromisso, sabe, com a verdade. Então, há um compromisso muito grande de estar com Jesus, ter Jesus. Então, há um compromisso muito grande, tá bom? Então, vamos entender melhor lendo João 2, 24. E assim, ora, estando ele em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, guarda isso aqui, muitos vendo o quê? Os sinais que fazia, o que aconteceu? Creram no seu nome. Muitos creram no nome de Jesus, não creram? Por que eles creram? Porque viram os sinais. E se ele não tivesse feito nenhum sinal lá, nenhum milagre, eles iam crer? Eles iam olhar para Jesus? Eles iam se decidir a andar com Jesus? Não, mas eles viram o quê? Sinais, tá? O que o texto está dizendo? Que Jesus estava em Jerusalém, que Jesus fazia o quê? Sinais. Que muitos creram no nome de Jesus. Muitos estavam o quê? Vendo sinais. São essas coisinhas aqui que o texto está falando, Está dentro do texto, O texto está dizendo isso aqui, que ele estava em Jerusalém, que ele fazia sinais, que muitos creram no nome dele. Tá? Agora, o que Jesus estava achando disto? O que ele achava? O povo está crendo no meu nome, que coisa maravilhosa, né? Vão ser todos salvos, porque creram no meu nome, não é isso? Mas o que Jesus estava achando de tudo isso? Em João 2, 24. Mas o próprio Jesus não confiava a eles. Porque o quê? Conhecia todos. Conhecia todos. Vocês não sabem quem eu sou. Não me querem de fato de verdade. Vocês querem ver sinais, prodígios, maravilhas, mas vocês não querem ter um compromisso real comigo, com Jesus. Jesus viu que eles estavam crendo, mas não se confiava a eles, porque se não houvesse milagres, eles não criam em Jesus. Olha o problema, meus irmãos. Será que isso não é real hoje em dia? Pessoas vão para a igreja para ver sinais e maravilhas, mas não para ter um compromisso com aquele camarada ali, com Jesus. Mas querem ver Jesus fazer coisas, querem ver operações de milagre, querem expulsar demônios,
quer ver isso, aquilo, outro, mas não quer assumir um compromisso com ele aqui, de caráter, de mudança, de firmeza, de decisões, tá? Não querem assumir o compromisso aqui com ele aqui. Não são os sinais que vão te levar para o céu, é Jesus. E se você não tiver firmado nele, apenas nos sinais e maravilhas, você vai para o inferno bem bonitinho, cheio de sinal, tá? Porque Jesus não veio fazer isso, mas ele veio o quê? Salvar o perdido, ou o que estava perdido, certo? Não são os sinais, nós temos que olhar para ele, tá? Então, não confiar quer dizer o quê? Não ter fé, não é isso? Porque quando você confia, tem fé, não é isso? Então, não confiar e não ter fé. Jesus não tinha fé neles. A decisão deles era falsas, muito falsa. É igual muitos outros que passaram pelo batismo aqui. Eram falsas. Então, fora da igreja. Estão no mundo perdido. Porque foi uma decisão falsa. Disseram que criam, mas não creram de verdade. Então Jesus não confiava neles. Tá? Porque Jesus conhece o coração de todos nós, como conheceu o coração de todo aquele povo que disseram que criam, portanto, em Jesus. A primeira coisinha caía fora. E foi a multidão, chegou, Barrabás, solta Barrabás. Está vendo? E teve gente que foi curado lá, Jesus, solta Barrabás mesmo. Viu? Então, nós somos fáceis de negar a fé. Qualquer coisinha, ainda mais hoje, tem tanta aí, profetiza, profeta, bispo, arcebispo, tribispo, né? Bispa. Nós temos agora até pessoas se dizendo Deus agora aí na terra aí. Cuidado, irmãos. Ainda mais nessas guerras que estão acontecendo agora aí. Estou vendo até anjo Gabriel agora por aí. Uma manhã essa desceu. Olha, você viu, professor? O anjo Gabriel apareceu lá em Jerusalém. Meu Deus do céu. Esse povo não lê a Bíblia, não. E Jesus apareceu também. Que foi que ele diz a sua palavra? Quando disserem, ei acolá, ou eis aqui, não olhai para isso. E tem gente curtindo. Tem irmão curtindo na televisão. Olha aí. Entendeu? Irmão, anjos não vão vir assim, não. Vai ter o fim? Vai. E hoje, que tem um monte de pastor agora aí, que estão tudo agora aí, do arrebatamento, né? Apocalípticos. Tem um monte agora aí falando, pegando texto bíblico, olha lá porque lá, não sei o que tal. Calma, irmão. Não atemorize com essas coisas, né? A Bíblia de lá. Acalma-te, porque não vai ser assim. Pode ser princípio de dor, pode estar acontecendo alguma coisa assim, alguns sinais estão vindo aí, da vinda de Cristo, mas não é ainda o começo, é só o começo, né? Calma. Vamos passar pela prova de fogo primeiro. Vamos entender para poder passar pela prova de fogo. E nós temos que tomar, vai chegar o momento de você tomar decisão. E tem que ser decisivo, meu irmão. E tem que ser a decisão certa. Certo? E não errada, como a de Daniel lá. Daniel foi certa, né? Vamos ver aqui, ó. O que estava acontecendo, amado? O que Jesus estava vendo? Aquelas pessoas não estavam dispostas a ter compromisso sério com Jesus. Elas não tinham um caráter decisivo e não mostravam o quê? Firmeza. Quando você olha somente para sinais, o qual Jesus repreendeu os discípulos, se vocês lembram, quando ele mandou de sair de 2 em 2, evangelizando e pregando, e quando eles voltaram do campo, eles voltaram alegres, porque os demônios saíram, porque foram curados algumas pessoas, e teve até ressuscitados e tudo mais. Eles ficaram empolgados com isso. Jesus quebrou, acabe com essa alegria aí. Não vos alegreis com isto.
mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Então, tenha certeza de que seu nome está no céu. Não se alegre apenas com sinais e prodígios, porque até o diabo pode fazer isto, para enganar, se possível, os eleitos. Então, quem se maravilha apenas, ou que se encanta apenas com milagres, amado, vai para o inferno. Com certeza. Porque não está vendo o Cristo, mas está vendo apenas milagres. E tem muito hoje enganando gente aí demais, irmão. E tem muito pastor aí sendo processado pela justiça, porque enganou muita gente. Então, muito cuidado com isso. Leia a palavra de Deus. Não se engane com profetas de hoje, porque não tem profetas de hoje, e nem com apóstolos. Cuidado com esses que estão aí com capa de apóstolos, que não são. Cuidado, amado. Tá? Não vai se enganar com isso, não. O último apóstolo que nós temos na palavra de Deus, chama-se apóstolo Paulo. Cuidado com os outros que vêm por aí. Então, vamos entender o que está envolvido em um compromisso com Jesus. Primeiro, ele tem o quê? Propósito. Então, quando a pessoa está envolvida com Cristo, ele tem um propósito a ser realizado. Ele sabe e conhece qual é o seu propósito. Ele define qual é o seu propósito. E ele sabe por onde ele vai andar. Então, vamos encontrar aqui algumas coisas. Vamos ver aqui a coisa rapidamente aqui. Eu fiz um resumo rapidamente aqui do que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 24. É a história do cativeiro babilônico, certo? O que Nabucodonosor fez com Jerusalém? Primeira coisa, ele fez o quê? Ele sitiou a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Certo? Segundo, Jeoaquim se entrega. Ele se rende a Nabucodonosor. Outro, é tirado todos os tesouros da casa do Senhor. E os vasos são o quê? Despedaçados, quebrados. Todos aqueles vasos que Deus mandou Salomão fazer, Nabucodonosor com o seu exército quebrou tudo. Quebrou todos. Depois, o que foi que ele fez? Levou 10.000 prisioneiros, entre eles quem? Daniel. Quem ficou em Jerusalém? Pobres e desempregados. Aqueles que não tinham firmeza. Aqueles que não eram decisivos. Aqueles que não tinham força ou capacidade intelectual de se armar, de brigar. Fracos. Que em qualquer guerra, quem primeiro é pego são os fortes, para que os fracos possam se render. E Nabucodonosor fez isso aqui, deixou apenas pobres, morrendo de fome na cidade. Vamos ver depois que o próprio Neemias, Esdras vai falar sobre isto, né? E Neemias também fala sobre isto. Diz, meu rei, a minha cidade está lá toda queimada, despedaçada, e o povo está passando muita necessidade e fome. Certo? Agora, irmãos, entenda aqui, o propósito em Daniel 1, diz o quê? Daniel, Ananias, Misael, Azarias, estava entre os que Nabucodonosor havia levado. O que eles vão encontrar na Babilônia? O que é que esses meninos vão encontrar na Babilônia, meus amados irmãos? Vão encontrar o quê? Um novo lar. Que maravilha! Coisa maravilhosa. Um novo lar. Ela tem que ter muita alegria no coração, né? Explodir. Graças a Deus, eu estou num novo lar agora, né? Depois vou encontrar o quê? Novos conhecimentos. Depois vou encontrar uma culinária diferente da que estava lá em Israel. Lá em Jerusalém, que a comida é melhor.
Aqui a comida é melhor, de primeira. Tá bom? Depois ele vai encontrar o quê? Vão ter novos nomes. Daniel ficou o quê? Beltesazar. Ananias ficou quem? Sadraque. Misael ficou com quem? Mesaque. Azarias ficou com quem? Abednego. Pegaram novos nomes. Não dá para camuflar assim, dizer, eu não sou crente mais. Não dá? Chegar naquela São Paulo ali, chegar naquele Rio de Janeiro ali, né? Aí se camuflou para colar, disse, estou em novo lar, ninguém me conhece, tem um novo nome, nova cultura, novos conhecimentos, vou fazer o que é da minha vida agora, igual fez o filho pródigo, se lascou todinho, se lascou? Se lascou, meu amado. Porque foi para uma cidade estranha, ele não tinha firmeza de fé, ele não tinha propósito, ele não tinha comunhão com o Senhor, ele não guardou a palavra de Deus no coração, e foi para uma cidade e lá ele se lascou todinho. Por quê? Porque se envolveu. Observe, irmão, o novo lar não dá para se envolver? Dá. E olha que esse novo lar dele aqui era protegido, estava no palácio real, guardado, tinha comida a qualquer hora. Certo? Olha aqui, novos conhecimentos. A matemática, a física, a química, né, a astrologia, muito conhecimento, todos os designs de Israel, da Babilônia, estava lá à disposição deles, certo? Tudo isso aqui, irmão, uma nova comida, nomes novos. Não dá para ir assim, pronto, agora ninguém sabe quem eu sou, eu vou me esconder por aqui, ninguém vai saber quem eu sou mais, não sou mais nem crente. Não dá para negar a fé? No lugar disso aí, o rei está tão bom com a gente, o rei é tão maravilhoso, né? Protegeu a gente, está tão bom aqui. Mas olha, o propósito, nunca esqueça, por que você está lá? Por que estou fazendo isso com você? Por que estou fazendo isso com você? Nós estamos próximo de uma agenda ser completada até 2030. Ninguém sabe o que é essa agenda, né? Mas pesquise. Agenda da ONU. Pesquise o que está lá, meu irmão. Pesquise porque o Hamas atacou Israel. Pesquisa porque o Putin está investindo de arma lá em Hamas. Por que o Irã está dando apoio também com comida? Procure tudo isso aí. Tudo faz parte da agenda da ONU, irmão. Faz tempo que estão falando sobre isso aí, do novo governo, a nova moeda. Faz tempo que está falando sobre isso aí, não tá? Olha, o que nós vamos fazer? Qual será o nosso propósito quando tudo isso vier para cima da gente? Ou você nega ou você morre. Ou você nega ou você não come. Não pode comprar, não pode entrar. Só teve uma pandemia, você não podia nem entrar no departamento estadual se não tivesse vacina. E você tem que ser sujeito a se vacinar. Se você não vacinar, você não tem direito de entrar. Imagina, nós ficamos desse jeito. Uma coisinha só, um experimento que fizeram com a gente. Foi um experimento só que fizeram com a gente. Todos os crentes se entregaram assim. E quando chegar o chip, que às vezes é fabricado na Argentina, não vai ser fácil. Ou você bota, ou você não vai entrar na repartição. Ou você bota, ou você não tem emprego. Nem feijão. Como é que nós vamos tomar decisão desse jeito aí? Como é que vamos ser decisivo? Desobedecer ao rei era questão de morte. E Daniel fez isso. Hoje, se desobedecer a um governo corrupto, nós podemos morrer, ser preso. Olha o problema da gente aí. Como tomar decisão nesse mundo aqui, nosso aqui? Então, observa aqui, irmão. Aqueles homens estavam em terra estranha, enfrentavam novas situações, vivendo em um lar novo, novos conhecimentos, comida diferente, novos nomes, novos costumes, novos deuses, mas tudo isso não foi suficiente para tirar deles o propósito de servir a Deus. Tudo isso
não foi suficiente para arrancar do coração de Daniel e de seus amigos a fé que eles tinham em Deus. E os 3 amigos de Daniel vão passar pelo fogo. Vão passar pelo fogo. E veja qual foi a posição deles lá, né? Vamos ver aqui com os irmãos aqui. Mas tudo isso não foi suficiente para tirar deles o propósito de servir ao Senhor. O que está acontecendo com os crentes de hoje? Onde há decisão? Hoje há decisão, mas não há compromisso. Será mesmo, meus irmãos? O que está faltando? Está faltando o quê? Propósito de vida com Deus. Daniel e seus amigos. Você tem a mesma decisão a tomar. A mesma decisão deles está diante de nós hoje. A mesma decisão que eles tiveram, nós também temos. E qual será a nossa decisão? Como é que nós vamos ser? Decisivos ou não? Vai enfrentar hoje a Babilônia, né? O mundo de hoje. Segundo, prova. A prova. Daniel e seus amigos enfrentaram muitas provas. No capítulo 3 de Daniel, fala que seus amigos, ou seus inimigos, armavam ciladas contra eles. Mandaram fazer uma estátua bem grande, né, de Nabucodonosor, 30 metros a estátua, certo? E todos deveriam o quê? Adorar. Naquele tempo, já eram colocados os irmãos em prova. O que nós vamos fazer? Irmãos, observa, 10.000 que foram levados para lá. Não se prostraram diante da estátua? Até a rainha de Israel, a mãe de Joaquim, todos os príncipes que foram levados, todos ficaram de joelho diante da estátua, mas 3 machos cristãos não ficaram. Por quê? Porque eles tinham um propósito e agora estavam provando. Estava provando para a Babilônia, provando para o próprio rei, que eles não podiam negar a fé no Deus que eles tinham. Era morte, sentença de morte? Era, mas eles não podiam negar a fé que eles tinham no Senhor. Então, qual era o problema? O rei havia determinado que todos tinham que adorar a estátua. Qual era a sentença? Fornalha de fogo. Qual será a nossa sentença que estão preparando por aí? E quando surgir, como estiver diante dela, como será que nós vamos nos comportar como cristão? Irmãos, como lidar com essa situação? Obedecer ou desobedecer? Como você ia agir sabendo que em Romanos 13 manda obedecer às leis do governo? E agora? Não, mas a Bíblia manda obedecer à lei dos governos. Não manda. Está em Romanos 13, Paulo não fala isso? Obedecer às leis, porque elas provêm de Deus, não é isso? Está lá. E aí, como é que eu vou me portar agora? Vacina ou não vacina? Bota o chip ou não bota o chip? E agora? Agora veja como os discípulos resolveram uma questão parecida com essa em Atos 5:27. Como foi que eles venceram? 5:29. Como foi que eles resolveram essa questão, irmãos? Em Atos 5:29, diz o quê? Respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: importa antes obedecer a Deus ou os homens? Se alguma questão contraria os princípios de Deus, não obedeça. Se alguma dessas decisões que querem que você, imposições que querem que você tome,
que vai contrariar o Senhor, não obedeça. Não se entregue. Certo? Qual foi a outra decisão aqui? Em Atos 4,19 diz o quê? Mas Pedro e João, respondendo, lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes vós do que? Do que Deus. Olha como eles resolveram uma questão que foi colocada diante deles. Eles mostraram o quê? Firmeza de fé, firmeza de decisão, de decidir. Nós não podemos servir os homens, mas a Deus. E Deus não quer que nós façamos isto. Contrariou as leis, contrariou a ordem do sacerdote, contrariou, mas obedeceu a Deus. E devemos honrar a Deus com nossas decisões, irmãos. Observe aqui, quando Jesus disse que nós somos o sal e a luz da terra, no versículo seguinte ele vai dizer o quê? Para que Deus seja glorificado em vossas boas obras. Lembra disso? Então ele não fez você para desobedecer, mas para obedecer a Deus acima dos homens. Então, se é uma coisa absurda que vai contrariar os princípios do Senhor, eu não devo obedecer. E aqui, a nossa vida está cheia de decisões a tomar. Se vamos viver com Jesus, Ele vai viver em nós. Nós precisamos passar por nossas próprias provas. Deus advertiu todos os crentes que enfrentariam, portanto, provas. Em 1 Pedro 4,12, o que é que vai dizer lá? Quem sabe de cor? Alegrai-vos quando passarem pelas provas. Alegrai-vos, tá? Então você será aprovado ou reprovado. E agora? Como é que eu vou me decidir, né? A gente vê umas coisas interessantes na televisão, na rede aí, no Facebook, né? Tem uns camaradas aí muito bacanas aí que jogam dinheiro no chão, né? E aí pega e a pessoa diz: é meu, caiu aqui, não sei o que, tá, né? Mostrando a honestidade do povo. E o Brasil está indiscreto, né? O Japão ganhou de todo mundo. Não tem mais pessoas honestas. Que coisa, né? O Piauí nem passou o teste. Piauí. Será que algum crente foi testado, meu Deus? Será que algum crente foi testado? Carregou um pacote de dinheiro no chão assim, ficou na esquina observando. Aí na hora que você pega, ele chega assim: você não encontrou um dinheiro aí não que eu perdi? Não, não vi não. Vi não. E já guardou o dinheiro. Aí depois ele fala assim: olha, está sendo filmado. Aí, desculpe. É brincadeira, tá? Que eu sou brincadeira, né? Cuidado, irmão. Estamos testados aí. Nós estamos testados aí, viu? Tá bom? Então nós temos aprovado ou reprovado. A terceira coisa qual é? A provisão. Então temos a prova, nós temos o propósito, e agora qual é a decisão nossa? Qual é a provisão? Em Daniel 3, 17 a 18. O que disseram ao rei os amigos de Daniel? Porque eles permaneceram fiéis a Deus durante a prova, o Senhor permaneceu fiel a eles. Quem entrou no fogo com eles? Jesus. Em João 16, 36, o que você afirma? O que é afirmado ao crente? O que está errado aqui? O que tipo de compromisso você tem com Jesus? O que está escrito lá, os irmãos sabem? De cor?
Em João 16, 33, digo isto a vós, não é isso? Jesus falou ainda em vida com os discípulos, para que tenhais paz. Eu digo isso a vocês. Aí vocês podem ler os versículos anteriores e vão ver o que Jesus estava dizendo para eles. Tá? Estejam firmes, porque o próprio Cristo passou por provas, né? Por dificuldades, e nos deu exemplo de que Ele foi vencedor em cada uma delas. Então, como é que eu estou me comportando diante de tudo isso aqui? Qual foi a decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego diante do rei? Nós cantamos até uma música assim, que fala sobre a decisão dele, não tem? Porque ele disse, ó meu rei, vive eternamente. Não é isso? Mas ao Deus que nós servimos, se Ele quiser nos salvar, Ele será nosso Deus. Mas se Ele não quiser nos salvar, Ele continua sendo o bom Deus, não é isso? Olha a decisão dele diante do rei. Porque eles estavam crendo na provisão de Deus. Deus iria prover de um jeito ou do outro, ou na morte, ou salvando. Mas Deus tinha uma provisão para eles. E eles creram. E Jesus apareceu para andar com eles no fogo. Então, na prova do fogo, lembre, você não está sozinho. Naquele momento que está assim desiludido da vida, lembre-se, você não está sozinho. Jesus está lá, acompanhando, para não deixar que nada aconteça de ruim na sua vida. Mas você precisa ter esse compromisso com Ele para ver isso. Certo? Não negue Jesus por nada. E aqui nós vamos estar encerrando, né? Entendendo o poder o ferro do machado, tá bom? Na próxima quarta-feira nós vamos estar falando para os irmãos.